Meus amigos, ontem dia de Nossa Senhora Aparecida e o protestante, ao invés de aproveitar aquilo que eles chamam de feriado, eles começam a gravar vídeos para atacar a fé católica, mas nós estamos aqui para responder. Ele vai colocar aí algumas questões de Mariologia, citando Nossa Senhora Aparecida. Né? Começa o vídeo contando a história e depois entra ali na falácia deles, que vocês já estão acostumados, mas nós vamos trazer aqui refutações aos versículos diferentes, viu? Os versículos que ele traz aqui, argumentações novas. Vamos refutar uma a uma no vídeo de hoje, não saia daí. Não tem base, não. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho. Dê notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário, ele é muito importante. Queremos conhecer a sua opinião. Chegamos a 24%, estamos estacionados aí, mas queremos aí contar com a sua ajuda. Para que nós possamos gravar de segunda a sexta, precisamos da sua doação. Faça uma doação de qualquer valor. Vamos aí, né, olhar aqui e tentar entender os argumentos aqui do senhor protestante. Quem foi Nossa Senhora Aparecida? Essa mesma. Essa mesma, né? E aqui tá certo, viu? Nossa Senhora, vários títulos, mas a mesma Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe de Deus. Títulos diferentes. Né? E ali a comunidade Colo de Deus, esse vídeo que deixou muitos protestantes aí, né, encabulados. Eles estão ali cantando diante de uma sacra imagem, né, ali num contexto de comunidade, Nossa Senhora de Fátima. E aí o pastor aqui, ao fazer um vídeo de Nossa Senhora Aparecida, traz uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E no fundo ele tá certo, viu? Isso aqui não é um equívoco, não. São títulos diferentes. Lembrando que Nossa Senhora de Fátima é uma aparição e Nossa Senhora Aparecida é uma mariofania, né? A imagem que apareceu ali no Rio Paraíba. E vamos ver aqui, ele vai até contar um pouquinho da história. Ó. Segundo relatos da Igreja Católica Romana, em 1717, dois pescadores que estavam com dificuldade para pegar peixe no Rio Paraíba do Sul, encontraram nas águas duas partes da estátua de Nossa Senhora da Conceição. Primeiro encontraram o corpo, depois a cabeça. Desse momento em diante, pegaram tantos peixes que o seu barco quase afundou. E essa parte da história já deveria fazer com que os protestantes tivessem a curiosidade mínima de se dirigirem ao Santuário Nacional, irem lá na Sala dos Milagres e ver que centenas de milhares de pessoas também tiveram a sua vida transformada por Jesus, pela intercessão de Maria, porque nós sabemos que quem faz o milagre é Deus. Basta lermos o Catecismo da Igreja Católica no 1192 para saber sobre essa questão da veneração às sacras imagens. Elas representam pessoas que para nós estão na visão beatífica intercedendo por nós. A comunhão dos santos, na comunhão dos santos. E esse sinal é histórico e é maravilhoso, miraculoso. Né? Então ele está contando a história até aqui, ele está só colaborando com os conteúdos católicos. Começou ali uma devoção na casa de um dos pescadores. Depois passou para uma capela e anos depois a construção da Basílica. Em 1930 ela foi proclamada rainha e padroeira do Brasil pelo Papa Pio XI. O feriado em sua homenagem foi decretado em 1980. Então aqui ele só contou a história, né? Isso é bom, hein? Obrigado aí, ô protestante, porque aí o pessoal vai conhecer a história, né? Mas essa parte da história deveria já lhe chamar a atenção, né? Um rio que naquele contexto desta mariofania, dessa manifestação de Deus por meio de Nossa Senhora, estava ali sem a possibilidade de uma pesca farta, depois que encontraram a sacra imagem, o sagrado ícone, e que posteriormente foi considerado pela igreja como uma mariofania, ou seja, uma manifestação mariológica para o nosso tempo, o milagre aconteceu, a pescaria ocorreu, né? Mas aí ele vai citar outras questões aqui, vamos ouvir. A imagem é uma das invocações de Maria, a mãe de Jesus. Aparecida no caso porque ela apareceu nas águas. Invocação, essa palavra não, tá? É uma mariofania, é uma devoção mariana. Se coloca essa palavra invocação, vocês sabem para quê, né? Para fazer aí a confusão aí com o que eles chamam de invocação dos mortos. Para nós, Maria está bem viva, é o dogma da Assunção de Maria, onde corpos
gloriosos e almas gloriosas vão para Deus, e nós acreditamos que somente Maria, depois de Cristo, viveu isso. Corpo e alma glorioso, né? É o dogma da Assunção de Maria. E está viva intercedendo por nós, nós cremos piamente nisso, nós católicos, né? E aí ele fala ali, Aparecida porque apareceu, sim, essa termologia está correta. Agora o termo invocação ali é para fazer um ataque já indireto. No entanto, agora ele começa com a argumentação teológica, mariológica dele, e nós vamos aqui, como especialista em mariologia, ver o que ele está tentando alegar aqui. Maria merece todo o respeito e carinho dos cristãos. Deus a usou de forma tremenda para trazer Jesus Cristo ao mundo. E isso é um grande fato. E esta é uma notável e nobre missão. Tanto é que Santo Efrem vai dizer que nenhum homem pode dizer, nenhum ser humano pode dizer que teve uma missão mais grandiosa do que a missão de Maria, de trazer o Salvador do mundo, de gerá-lo em seu ventre. É o mistério da encarnação do Verbo, né? Prefigurado em Isaías 7,14 e cumprida em João capítulo 1. Se cumpriu em João 1,14. Santo Efrem vai dizer que todos os homens, ao olhar para o céu, rezam, mas Maria olhava para a barriga, porque o próprio céu habitou dentro dela, nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é qualquer tipo de missão não, pastor, como o senhor coloca aí, parece que o senhor está colocando isso, né? Como se isso fosse pequeno. Não, diácono, ele não falou isso, mas então preste atenção no que ele vai falar agora. Mas o que faz com que Maria, que foi uma pecadora, seja santa, é o mesmo que faz com que todos nós cristãos sejamos santos, o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Então ele compara, mais uma vez, um protestante comparando a santidade de Maria com a nossa, tá? E aqui um problema muito sério. Tanto a santidade, tanto o sacrifício que Maria faz na sua vida, e ele vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o sacerdócio, que cada um de nós somos chamados também a fazer sacrifício, mas ele compara, vocês ouviram aí, a santidade de Maria com a nossa. É impossível olhar para a missão secundária, sim, coadjuvante, sim, de Maria, porque não vai substituir nunca a missão de Jesus. E o caráter de que somente Ele é o Salvador, que somente Ele é o nosso Redentor. Maria não é imputada na doutrina católica como alguém que se pretende ser colocada ou se colocar no lugar do Salvador. Isso aí é uma falácia protestante, né? Então, a tentativa de se comparar a Maria levanta aquele questionamento que até hoje nenhum protestante consegue responder. Ou aquela afirmação, podemos dizer melhor, né? Já entrou aí um anjo no seu quarto? É uma pergunta retórica, com o intuito de mostrar que se não entrou um anjo no seu quarto dizendo que você é pleno da graça, você nunca pode se comparar a Maria, né? Comparar a sua missão, o seu ministério, o seu chamado a Maria é uma loucura muito grande, visto que ao olharmos o chamado irrevogável, conforme Romanos 11:29, na vida da Santíssima Virgem, nenhuma criatura terá uma missão tão grandiosa como aquela que Maria teve. Ele é nosso único sumo sacerdote. Hebreus 4,14. Esse texto aqui é meio problemático para o pastor, né? Vamos comentar, ele vai citar vários textos. Hebreus 4,14, vocês ouviram. Esse primeiro aqui de Hebreus 4,14, que nós temos um problema muito sério, né? Porque aqui está falando do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Cristo. Tem outros textos, tá? Fica aí comigo. A catequese hoje é diferente de tudo aqui, porque são argumentos novos que eu não tinha visto ainda. Mas o texto de Hebreus 4,14 fala do sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote na nova aliança. Ele é o único que oferece um sacrifício perfeito ao Pai. Basta você ler Hebreus 9:12 para isso. Mas isso não nega que nós podemos também fazer sacrifícios. Há um sacerdócio, né, ministerial e comum para todos os fiéis da igreja. Nós podemos participar desse sacerdócio, desse sacrifício sacerdotal, podemos dizer assim, como sacerdotes auxiliares. As Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, na Antiga Lei, vão mostrar, né, sacerdotes auxiliares. Na Nova Aliança, quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver uma igreja que está compenetrada nesse sacerdócio de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros.
Ele é o sumo sacerdote e há um sacerdócio na nossa vida. Tanto é que no nosso batismo nós recebemos essa tríplice, né? Esse tríplice chamado, sacerdote, profeta e rei. Assim como Cristo foi sacerdote, profeta e rei, o que não quer dizer que nós seremos sacerdote, profeta e rei segundo ele, igual a ele, né? Equalizando-se ao sacerdócio, ao profetismo e à realeza de Cristo. Não, a nossa é diferente. No entanto, aqui está o grande problema. Quando nós comparamos qualquer criatura com a Virgem Maria, nós vamos ver que ela tem um chamado muito maior que o nosso. E uma santidade maior que a nossa. A não ser que o protestante consiga provar que um anjo entrou no quarto dele e disse: olha, você é pleno da graça. Senhor Maurílio, que raritomene. Senhor Diácono João Vitor Mariano, que raritomene. Fulano e ciclana, que raritomene. Só Maria ouviu isso. Então ela participa sim do sacerdócio de Cristo de uma forma mais profunda, espiritual e íntima. Isso é inegável. Basta o senhor ler Lucas 1:28 para isso. Vamos ver aqui as outras argumentações dele aqui. Apenas Jesus é nosso mediador com Deus. 1 Timóteo 2,5. Esse versículo aí, eu creio que todos os participantes aqui do nosso canal já ouviram a refutação muitas vezes, né? E aqui fala de uma mediação redentora e exclusiva de Cristo. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, existe ali, de forma implícita, mediações subordinadas e secundárias, e que são participativas também, minha gente. Moisés, lá em Êxodo 32, ele foi ali um porta-voz do povo para com Deus, não era Jesus. Ah, mas Jesus não existia ali ainda, então precisava de alguém. Então pronto, a Bíblia fala que em momentos cruciais da história, nós vamos precisar de submediadores, subordinados, e não numa ordem de redenção. O problema é que aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo é bem claro. É uma mediação de salvação. Até porque essa é a grande confusão dos protestantes, ao confundir mediação com intercessão. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, né, versículo 1, vai dizer que nós devemos interceder uns pelos outros. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o texto, né, minha gente? Porque eu acho que fica interessante. Deixa eu pegar o texto aqui. Porque senão os protestantes, eles podem vir com aquele papo assim: ah, vocês não mostram os textos, né? Vocês fazem inferências. Então vamos lá, vamos colocar aqui. 1 Timóteo 1:2. Cortou um pouquinho aí? Deixa eu ajustar aqui para vocês. Isso. Agora ficou legal, né? 1 Timóteo 2:1. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Então a mediação subordinada, secundária, a intercessão, que não é uma mediação redentora e salvífica, né? Nós não estamos falando aqui que a mediação que eu faço, a intercessão que eu faço na vida de alguém para com Deus, alguém me pede oração, vai salvar a pessoa. Vai ter um caráter redentor na vida da pessoa. Não, mas intercessório. Então, Apocalipse capítulo 5, versículo 8, 6, 10, o 5, tudo vai mostrar essa questão da mediação subordinada, o que nós podemos nomear de intercessão. É uma mediação que não foi feita para salvar, mas para interceder. Vamos lá, vamos seguir, que ele tem mais versículos aqui, viu? Nós somos sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. O cristão tem acesso direto a Deus. Hebreus 4,16. Então, primeiro ele fala de um sacerdócio real que nós temos. Eu não entendi muito bem, mas vou fazer a exegese aqui, porque nós vamos pegar o texto e ver se ele jogou esse texto aqui do nada, porque parece que jogou aqui do nada. Ele fala que todos os homens podem ir direto a Deus usando Hebreus capítulo 4, versículo 16, que fala do trono da graça. E graça só Deus pode nos dar. Então aqui também nesse texto não está falando de uma intercessão que eu e você podemos fazer pela vida da pessoa. Não é a minha intercessão que joga graça na vida da pessoa, mas a minha intercessão pode atrair a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Mas vou explicar isso aqui. Mas primeiro vamos aqui, ele colocou 1 Pedro 2,9. Vamos ver esse texto aí. Vós, porém,
sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Aqui fala que nós temos um sacerdócio real sobre a nossa vida. Eu já falei sobre isso aqui hoje. É um munus dado pelo batismo. Aqui Pedro está falando de um sacerdócio, minha gente, que é comum entre todos os fiéis. E não do ofício sacerdotal de Cristo. Só ele tem um ofício sacerdotal próprio dele. Aqui está falando de uma vocação universal. De uma santidade que se transforma num oferecimento espiritual. Conforme Romanos 12, 1. Né? Romanos capítulo 12, versículo 1. Só que se for falar de sacrifício da minha vida, da sua vida, nenhum sacrifício se iguala ao sacrifício de Cristo, obviamente, porque é ele que morreu na cruz. Mas vamos olhar abaixo de Cristo. Maria, qual é o sacrifício de Maria? Porque lá em Lucas 2 vai dizer que uma espada de dor transpassou a alma dela. São Pio de Pietrelcina vai dizer o que Jesus sofreu na carne, Maria sofreu na alma. Por quê? Porque o sacrifício de Maria foi ver o seu filho morrer na cruz. Ah não, mas ela foi uma barriga de aluguel, ela olhava para Jesus apenas como Deus. Não! Ela olhava para ele como filho também. Se você nega a união hipostática, Maria não vai cometer o mesmo erro que você não, viu, sabichão? Ela olhava para Cristo não apenas como Deus, Salvador dela, Salvador na ordem de preservação, tá? Quero deixar bem claro. Porque sim, Maria foi salva. Quando ele fala lá Maria pecadora, ele tem que mostrar o versículo então do pecado de Maria. Aí ele vai mostrar, Maria está chamando aqui Deus de Salvador. Claro, ela foi salva por preservação. Esse é o dogma da Imaculada Conceição. Tá? Então, voltando, o sacrifício de Maria foi qual? Entregar o filho dela na cruz. Permitir que o filho dela fosse morto na cruz. Ah, mas ela não podia impedir e nem iria. Porque era necessário que Jesus morra na cruz. Mas há um sacrifício, sim, de uma mãe que está vendo seu filho derramar sangue por pessoas que não merecem. Eu pergunto, qual dor da sua vida, senhor protestante? Qual dor da minha vida se compara à dor de Maria? Porque a dor de Cristo nós não vamos nem olhar, porque não se compara mesmo, mas a dor de Maria também não. Porque ela viu o filho dela morrer na cruz por imerecedores. Então, comparar o meu sacrifício com o sacrifício de Maria é loucura. Então, o sacerdócio real que há na minha vida, há também na vida da Santíssima Virgem, mas num grau muito maior. Porque se o munus do sacerdote é o sacrifício de Maria também é bem maior, infinitamente maior do que o meu e o seu. Porque o meu filho, a minha filha, os meus filhos, tenho 4 filhos, nenhum deles vai morrer na cruz pelos pecadores, mas o filho de Maria morreu na cruz. Então, essa palavra aqui, esse texto, ele jogou aqui do nada, do nada. Não tem nada a ver isso aqui. Né? E por fim, ele utiliza ali Hebreus 4,16, que fala do acesso direto que nós temos ao trono da graça. E esse aspecto aqui é relacionado ao fruto da redenção de Cristo. Não significa também que em algum momento da minha vida eu vou ter que ir a alguma pessoa antes de ir direto a Deus. Os protestantes não pedem oração, não. Pastor, reze por mim. Entenda, essa ponte, essa ligação, essa intercessão, não tira o fato de que no final quem vai realizar é Deus. Então nunca mais peçam oração para o seu pastor. Pelo amor de Deus, você protestante, nunca mais peça para ninguém orar por você. Você pode ir direto a Deus, você não precisa de ninguém. Nós católicos não temos essa arrogância, não. O mesmo livro aí de Hebreus que ele cita, lá no capítulo 2, versículo 1, versículos 22 e 24, né, vão mostrar uma igreja celeste unida a uma igreja terrestre, compenetrada com a mesma em oração. A igreja celeste unida à igreja terrestre. E ainda tem a igreja padecente, o purgatório, que nós cremos piamente. Então, em suma, o protestante aí utilizou textos que, na verdade, negam essa comunhão dos santos, que nós professamos no credo niceno-constantinopolitano e que alguns protestantes, me desculpem, têm a cara de pau de dizer que acreditam nesse credo, mas na hora da comunhão dos santos ali, não procuram estudar para ver o que verdadeiramente é. Então pegue Hebreus capítulo 12, estude, e você vai ver que Hebreus
Capítulo 4, versículo 16, você jogando fora do contexto, pode, em algum momento aí, contradizer Hebreus capítulo 12. Mas isso é um erro que o protestante induz. A Bíblia, né? Ele induz que a Bíblia pareça estar se contradizendo. Que ora, se Hebreus 4,16 está dizendo que eu não preciso de ninguém, que eu posso ir direto ao trono da graça, e o texto não está dizendo isso, não está dizendo isso. Vamos ver o texto aqui? Vamos ver o texto. Porque depois fala que o diácono não colocou. Ó. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que alcancemos misericórdia e encontremos graça para socorro no momento oportuno. Se Hebreus 4,16 está dizendo que é só assim que eu alcanço a graça de Deus, nunca mais peça oração para ninguém. O texto não está dizendo, olha, aproximemo-nos do trono de graça. E nunca peça que ninguém reze por você. Se aproxime do trono da graça sozinho, direto, não precisa de ninguém. O texto não fala isso. Então é um versículo jogado sem contexto. É uma tentativa de mostrar algo que a Bíblia não diz. Tá bom? Então tá refutado aí com sucesso, né? E no próximo dia solene, onde, como o senhor mesmo disse, esse país celebra a padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que vocês chamam de feriado, fique em casa com a família, descansando, vivendo o feriado. Mas não grave esses vídeos mentirosos aí, essas argumentações rasas e triviais, basilares demais, não. Porque o nosso apostolado aqui existe para refutar essas falácias. E fizemos mais uma vez aqui e queremos agradecer você e pedir que você interaja com este vídeo. Curta, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E antes que fale que o diácono faz clickbait, né? Aqui, ó. Aqui é o momento em que ele disse: eu sinto falta de fazer evangelismo em Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro. Então quer dizer que ele fazia o que ele chama de evangelismo lá com fiéis romeiros, né? É inacreditável a quantidade de pessoas que vão para a Romaria, mas não têm a menor ideia do que quer dizer Jesus morreu pelos nossos pecados. Muitos dos que estão lá são católicos fazanos, mas nunca ouviu o evangelho. Olha a arrogância de dizer que você que é católico, muitos, né, de nós que somos católicos, que vamos lá em Aparecida, nunca lemos o evangelho. Tá vendo que ataque barato, desnecessário à fé católica e aos católicos? É por isso que eu falo, ajude esse apostolado aqui a continuar no ar. Faça uma doação de qualquer valor. Benedictio Deo onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manieat semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora.